Vamos lá, pessoal, prometi para vocês, eu vou trazer agora as informações em relação a uma matéria que foi veiculada hoje pelo Globoesporte.com, pelo jornalista Rodrigo Capello, a quem eu tenho o maior respeito, em que ele coloca números da dívida do Internacional, da questão financeira do Inter, e faz uma interpretação. A interpretação dele dá conta de uma situação caótica no Internacional por conta de uma dívida a curto prazo, estabelecendo uma crítica contundente à atual gestão. Eu vou falar sobre isso com vocês porque eu também tenho o direito de fazer a minha interpretação. Embora os dados sejam altamente subjetivos, mesmo com números, a interpretação ela possa ser subjetiva e vocês vão entender o que eu quero dizer. Antes, deixa eu dar o recado, já está à disposição, agora não tem mais desculpa, hein? Vocês cobravam que vocês queriam uma modalidade para ser membro aqui do meu canal do YouTube que fosse um valor mais baixo, mais acessível. E eu criei uma modalidade aqui que todos vocês vão ter que estar dentro, tá? Essa modalidade vai te dar, tu vai participar de um grupo de Telegram, que tu vai ter comigo tudo sempre em primeira mão, antes, muito material exclusivo, tá? Tu vai ter sorteio de camiseta, tu vai ter o sorteio uma vez por mês de uma janta no Nego Velho Pub para 2 pessoas e tem muitas outras coisas que estão vindo aí. Ah, Baldasso, mas quanto é que custa para ser membro e ter tudo isso aí? R$ 4,99. R$ 4,99. Agora, seja membro, vai ali e participa disso aí, tá bom? Vamos lá. Vamos dividir a questão em vários pontos diferentes. A informação que causou furor hoje pela manhã do Rodrigo Capello, na sua elucidação dos números do Internacional, foi a seguinte, que o Inter tem uma dívida a curto prazo, pagar em 2020 ainda, de 316 milhões de reais. Seria impagável. Impagável, não tem nenhuma possibilidade, mesmo que não tivesse parado para a pandemia, não teria como pagar isso. Pois bem, vamos à elucidação de alguns pontos. Vamos dividir em várias partes. Primeiro, tem gente que divulga até hoje um número que saiu que o Inter tem uma dívida de mais de 700 milhões de reais. Mentira. O Inter foi colocado dentro deste valor a reforma do Beira-Rio, que é mais de 340 milhões de reais. Então, e o Inter não vai gastar um centavo com a reforma do Beira-Rio. Então não é dívida. Esse valor está sendo pago com a cessão para Andrade Gutierrez, no caso a Abril, dos lugares que são utilizados por ela lá no Beira-Rio. Então não tem. A dívida do Internacional circula lá nos 400 e poucos milhões de reais, que para fazer um comparativo é o mesmo tamanho da dívida do Grêmio. Mesmo tamanho. Quase que os mesmos números. Pois bem, esse é um ponto. Segundo ponto. Analisar o ano, tá? Nós estamos pegando 2019, que é o último ano que a gente tem completo analisado. O ano de 2019 apresenta para o Inter uma receita de mais de 400 milhões de reais. O Internacional teve a maior receita da sua história. O Inter nunca ganhou tanto dinheiro na sua história. E teve um déficit de 3 milhões de reais, que diante da recuperação do clube, o que vinha acontecendo nos anos anteriores, depois de demolirem o clube lá em 2015, 2016... foi de levantar as mãos para o céu, bater palmas e elogiar a gestão por um déficit tão pequeno que foi quase 0-0. Quase 0-0, o Marcelo Medeiros zerou as contas do Internacional. Pois bem, estamos chegando lá. 316 milhões de reais de dívida não é uma dívida fora da realidade do futebol brasileiro. É uma dívida que os grandes clubes têm. E mesmo os equilibrados têm, e tem até maior do que isso. A questão que chamou a atenção é a ser paga a curto prazo. E essa é a matéria em que esse é o ponto principal de crítica que é estabelecido pela matéria. A matéria faz outras críticas, como por exemplo, no ano passado o Internacional teve uma folha de pagamento maior que a do Grêmio. Sim, só um pouquinho. Aí nós temos que fazer uma elucidação. Primeiro, em 2018, vocês lembram como é que aconteceu o final do Campeonato Brasileiro? O Internacional estava brigando pelo título, faltavam 10 rodadas para terminar, e aí começou jogos quarta e domingo, e o Palmeiras nos atropelou, porque o Palmeiras tinha 3 times para jogar. E nós não tínhamos grupo para fazer uma maratona de jogos, aí o Moledo e o Dourado jogavam descontados e tal. Aí quando começa 2019, o Internacional contrata um monte de jogador para ter um grupo mais vasto para poder circular grupo também e aumenta a sua folha de pagamento. Ah, mas gastou mais que o Grêmio. Bom, o Inter decidiu uma competição importante ano passado, o Grêmio não decidiu nada. Então eu fui melhor que o Grêmio. Mas aí é que tá. Aí neste ano, dentro de um processo muito forte de cortar gastos do clube, 24 jogadores foram embora. 24 jogadores foram embora e diminuiu muito. A folha do Internacional hoje é 2/3 do que era o ano passado. Então eu não vou criticar uma coisa que não acontece mais, tá? Não tenho o que criticar.
Então vamos chegar aos 316 milhões de reais que o Internacional tem em dívida a curto prazo. Aí é que tá, eu estou buscando mais informações. Isso é programado? Foram deixados certos pontos para uma dívida a curto prazo porque são pontos negociáveis, de maior facilidade de negociação? Porque não dá para se imaginar que tenha se programado dever 316 milhões de reais para pagar até o final do ano. Quais são essas dívidas? O que é renegociável ou não nesse processo? Porque certamente será renegociado. Tu estabelecer agora aqui que o Inter é obrigado a pagar 316 milhões de reais até o final do ano é dizer o seguinte: o Inter vai quebrar, vai fechar as portas. É óbvio que não. É óbvio que existe aí um processo que está sendo estabelecido de renegociação. Também tem que levar em consideração que muito da previsão orçamentária de receita para esse ano não vai se cumprir, né? 100 milhões de reais de venda de jogadores, bilheteria, já era, acabou, e aí a crise aumenta muito por conta disso. Então este ponto específico, que é pinçado para dizer que o Internacional tem uma má gestão, é injusto, é injusto. Eu ainda vou elucidar mais para você sobre esses 316 milhões de reais. Tu não está preocupado, Baldasso? Claro, claro. Mesmo que não seja novidade, gente, assim, ó, não se descobriu nada do Internacional, tá? Todos esses números que o Rodrigo Capello usou na matéria dele estão à disposição no site no portal de transparência do Inter. Qualquer um de vocês poderia ter esses dados a qualquer momento. O que o Rodrigo Capello fez foi uma interpretação, na minha opinião, alarmista. Alarmista. Esta é a questão. Esta é a questão. O Internacional tem uma questão financeira difícil, mais ainda por conta da pandemia. O Inter ainda sofre consequências pelo que aconteceu lá atrás e está em processo de recuperação. Este era um ano para o Internacional ter um superávit, mas nós temos que entender essa dívida a curto prazo. Eu estou buscando, repito, mais informações sobre isso, mas descontextualizada esta informação, ela leva a considerações e interpretações equivocadas. É isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Não estou aqui dizendo que não pode ter havido erro por parte da direção do Internacional, porque pode ter havido, e a gente vai ir elucidando no meio do caminho. Só que eu não vou julgar e condenar pensando pontos específicos como muitos estão fazendo. Vamos ver, vamos buscar. Beijo para vocês!